renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Vamos fazer a nossa oração, agradecer a toda essa gama de espíritos amigos que aqui se encontram próximos a nós. Vamos fazer o nosso Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Boa noite a todos. Que alegria poder me juntar a vocês novamente aqui no grupo de estudos espíritas A Caminho da Luz, aqui de Cubatão. É uma alegria de verdade. Então, muito obrigada por me receberem com tanta generosidade e eu peço licença à espiritualidade que faz o suporte da casa e a todos aqueles que nos acompanham para que a gente comece a conversar nessa noite, essa segunda-feira tão próspera, né, que é o início de mais uma semana, comecinho de mais um mês, né? A gente ainda está, não chegou na primeira quinzena. Então, vamos lá, vamos reabastecer as nossas almas. Vamos ampliar a nossa mente, né? Colocar mais informações para que a gente possa, como nossa companheira falou, termos o melhor desempenho. E a nossa conversa dessa noite é a respeito da caridade, a caridade essencial. Porque, aliás, eu aproveito e reforço, não é nem um convite, eu falo que agora já é uma convocação, para que vocês, aqueles que ainda não estejam inscritos nos cursos, se inscrevam e participem desses cursos, principalmente o de reforma íntima, porque a caridade essencial tem uma conexão direta com a reforma, não tem como reformar, ou como eu costumo dizer, transformar, que é formar além daquilo que nós já temos, né? Sem necessariamente desenvolver a caridade em nós, e principalmente a caridade essencial. Lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título e todo o tema desse capítulo é aquela frase que nós dentro da doutrina ouvimos constantemente e vemos escrito na casa espírita, nos lugares onde a gente vai, nos eventos, que é: fora da caridade não há salvação. Essa frase foi dita por Jesus, né? Mas quando a gente, filhos de Deus, lemos ou ouvimos essa frase, fora da caridade não há salvação, a gente não consegue captar, compreender o que Jesus falava exatamente. Porque a primeira coisa, gente, isso tudo bem, é comum até no estágio evolutivo em que nós estamos, e também é uma herança, né, social que a gente tem, de que quando a gente pensa em salvação, a gente logo vai para o juízo final. É muito comum a nossa mente ir para esse lugar, do juízo final. Você foi bonzinho, vai aqui para o paraíso. Foi ruinzinho, vai ali para o purgatório, né? Mas aí Jesus fala, fora da caridade não há salvação. De que caridade ele falava e de que salvação ele falava? E aí vem os espíritos adiantados, aqueles que já estão mais avançados que nós, e que não estão, inclusive, no mesmo plano que nós, por exemplo, o Espírito de Verdade, e nos faz entender melhor a respeito da caridade essencial. Um ponto importante é que antes de nós falarmos e entendermos um pouco melhor a caridade, a gente tem que dar um passinho atrás e falar de Deus. Por quê? Porque todas as vezes, principalmente que o apóstolo Paulo falava a respeito de caridade, e também Allan Kardec fala a respeito de caridade, eles colocam como referência máxima de um referencial de caridade, Deus. Mas aí que já começa a enroscar para a gente. Porque se eu pergunto para qualquer um de nós, não vou falar nem de vocês, de nós, assim, o que é Deus? Me defina Deus. Essa é uma pergunta difícil, concorda?
porque também é uma herança, né? Também é um pensamento que a gente tem, inclusive dentro da vertente religiosa, que quando eu falo assim, pense em Deus, a primeira imagem que vem é lúdica. A gente pensa naquele ancião, não é? De barba branca, sentado num trono, não é assim que a gente faz? Meio que uma figura de um pai, né? Que ele está naquele trono ali analisando a vida da gente, falando, agora você acertou, agora você errou, e já nos remete à história do juízo final. Mas nós, espíritas, como reencarnacionistas que somos, ou seja, lembra que a gente já entendeu que somos espíritos imortais e que esta nossa existência é uma passagem, a gente vem de uma experiência anterior e segue para uma experiência posterior. E mais, este trecho, este momento, que eu sempre falo do berço ao túmulo, é um momento em que a gente tem para trabalhar e trabalhar muito, e se desenvolver muito. Né? E aí a gente já sabe que a gente tem as nossas provas, expiações, missões, só nesse trechinho de vida que a gente está experimentando neste momento. Então, para entender um pouco melhor, o que os espíritos nos falam a respeito de Deus? E é justamente, espírita, a desconstrução dessa ideia lúdica, que é uma ideia limitante, que os espíritos nos convidam a irmos. Então, assim, para a gente entender mais ou menos Deus, e para a gente desfazer um pouquinho a imagem do ancião de barba branca sentado em uma cadeira, já até com um pouquinho de artrite, artrose, né? Se movimentando com dificuldade, a gente tem que lembrar que lá em O Livro dos Espíritos, nas questões 12 e 13, Allan Kardec perguntou uma pergunta bastante interessante para os espíritos superiores, assim: o homem vê Deus? E aí eles responderam, não. E aí eles respondem que apenas espíritos superiores compreendem Deus. Só uma observação rápida, nessa questão, nesse ponto de O Livro dos Espíritos, questões 12 e 13, quando o Espírito de Verdade fala a respeito de espíritos superiores, não é aquela escala que tem lá da questão 100 em diante, das grandes ordens, lembram? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Não, eles na verdade estão falando ali só de duas classes bem grandes, espíritos superiores, que seriam, por exemplo, espíritos crísticos, como Jesus, e os inferiores somos todos nós mesmos. Dos bons para baixo, é daí. A gente está lá na base da pirâmide. Então, ele diz que os superiores, que lembrando, não somos nós, compreendem Deus. E eles nos dizem a Kardec, e Kardec codifica isso para nós, que os espíritos que não têm esse estágio de evolução, ou seja, os inferiores nós não só não vemos, como nós não compreendemos Deus. Mas tem uma informação importante, ele diz que esses espíritos sentem Deus. E aí que tem a grande revelação para nós. Porque se nós pararmos para pensar e buscarmos até historicamente, até em tribos, muitas vezes muito retiradas ainda hoje, mas principalmente no passado, quando éramos mais atrasados, ainda que nós não compreendamos Deus, vocês concordem que o homem sempre sente Deus? Tanto que o homem cria rituais, o homem tem um processo de adoração a alguma divindade, portanto o homem sente Deus. E só isso já é o suficiente. Porque um pouquinho depois, lá na questão 13, quando Kardec tenta descrever para nós os atributos de Deus, ele dá uma complicada mais ainda, porque ele diz assim: Deus é imaterial e incorpóreo. Pronto, danou-se. A gente tem dificuldade de saber até o que é material, o que é matéria. A própria ciência humana ainda não tem uma definição clara e definitiva de matéria. Sabe-se, dentro da física clássica, que a matéria sempre o início da matéria é sempre um grande aglomerado, né, de átomos, é dali que começa. Mas existem várias combinações diferentes para a matéria, né? Tanto é que tem matéria mais fluídica, por exemplo, a água não tem a mesma composição da madeira, e são matérias. Mas então, quando na questão 13, eles dizem para nós que Deus é imaterial e incorpóreo, aí fica, caramba, então quando eu pensar em Deus, como que eu tenho que pensar?
Nós podemos recorrer a uma explicação bastante interessante que a doutrina já nos traz também há muito tempo, que Deus é o fluido cósmico universal. Mas vamos parar de falar de universo, vamos aqui para dentro do planeta Terra, porque se a gente tem que simplificar um pouco mais. Então, no planeta Terra, tudo o que existe é Deus. Porque tudo é criado por Deus. E sabe onde é que está essa informação? Em uma frase de Paulo, que Kardec também utiliza quando ele fala a respeito de Deus, em que o Paulo diz assim: em Deus nos movemos. E aí, gente, mover significa ação, né? Então, em Deus nos movemos e existimos. E o existir, então, a gente já sabe que é pensamento e sentimento. Em Deus nos movemos e existimos como peixes mergulhados num grande oceano. Como nós vivemos numa região litorânea, ainda que Cubatão aqui não tenha praia exatamente, mas as cidades em redor têm, é fácil a gente entender um pouquinho essa exemplificação figurada, porque se a gente vai na beira da praia, o que a gente vê? Aquele mar que é infinito, né? Portanto, observem, o Espírito de verdade nos diz que Deus é imaterial e incorpóreo, que Ele é o fluido cósmico universal, e Paulo nos traz, gente, de novo, Paulo é uma compreensão mínima nossa, porque nós ainda não temos estágio evolutivo, nem moral e nem intelectual, para realmente compreender Deus. Mas, usando essa analogia de Paulo, que em Deus nos movemos e existimos, como peixes mergulhados num enorme oceano, num grande oceano, nós entendemos que onde está Deus no planeta Terra? Em tudo. Portanto, se nele nós existimos e nos movemos, onde é que está Deus? Aqui. Portanto, tudo que existe no planeta está imerso no fluido cósmico universal. Então, lembram daquela afirmação de Jesus? Vós sois deuses. Portanto, toda vez, a partir de agora, que nós fizermos qualquer contato com Deus, seja pela dor, seja pela gratidão, seja pela insegurança, seja para um pedido, a gente tem que entender que não está fora. Deus somos nós. Nós temos em nós a centelha divina. Portanto, Deus é o fluido cósmico universal. E tudo no planeta Terra, de novo, está imerso em Deus. Não existe Deus fora. Deus está dentro. E o que é essa compreensão? Por isso, inclusive, a explicação de que nós podemos não vê-lo e nem compreendê-lo, mas nós o sentimos. Porque ele frequencia, cada um de nós é uma unidade de Deus, por isso o nome humanidade. Nós somos uma unidade divina, portanto, nós compomos no planeta Terra a humanidade. E eu estou falando isso, gente, sempre com esse olhar voltado para o nosso planeta, tá? Essa nossa conversa de hoje não vai se estender a outros mundos e ao universo, porque aí vai ficar mais difícil ainda a gente entender e é desnecessário. Porque o que isso tem a ver com a caridade? Tudo. Porque o tema da nossa noite é falar sobre a caridade essencial. E a gente entender um pouco melhor a afirmação de Jesus, que fora da caridade não há salvação. A caridade é uma máxima divina, que ela resume a moralidade de Jesus, a cristã, a moralidade cristã, e ela norteia o comportamento espírita. Presta atenção, a caridade norteia o comportamento espírita. Quando o pessoal do GECAL fala que é preciso fazer o curso da reforma íntima para que você... Lembra aquela frase de Sócrates? Conheça-te a ti mesmo. É a partir desses cursos, além das experiências que cada um tem, que a gente passa a se conhecer um pouco melhor. Que a gente começa a descortinar algumas ilusões e alguns pontos de vista equivocados que nós temos a respeito de nós mesmos. Por quê? Quando o assunto é caridade, é óbvio que caridade é uma virtude, dentre tantas outras que a gente tem buscado desenvolver. Porque o desenvolvimento de virtude nos afastam do egoísmo.
né? E quanto mais vícios e menos virtudes, mais próximos ficamos do egoísmo. E nós já sabemos que o egoísmo é a chaga que arrasta a evolução da humanidade, prende, né? O egoísmo é a grande chaga, o egoísmo e o orgulho são as duas grandes chagas, isso também está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, são as duas grandes chagas que atravancam, prendem, dificultam o progresso evolutivo da humanidade no planeta Terra. É interessante observar o seguinte: quanto mais materializado é o ser, materializado é aquela pessoa que não se dá conta, ou às vezes até acredita, mas não dá muita importância para a sua experiência de espiritualidade nessa existência. E eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de experiência de espiritualidade, aquilo que está no imponderável, no invisível. Tem pessoa que acha que nada tem a ver com o invisível. Nada tem a ver com Deus, nada tem a ver com o imponderável, tudo tem a ver só com a experiência material que está vivendo. Então eu costumo dizer que quanto mais materializada a pessoa for, e a pessoa é a partir do seu ponto de vista da vida, né, a partir da sua forma de encarar a sua existência, as suas experiências, a sua própria vida, eu falo que mais próxima do egoísmo e, portanto, com menor falta de caridade. E aí isso se expressa nas nossas relações sociais de uma forma bem materializada mesmo. Por exemplo, vocês por acaso conhecem ou já viram alguém que assim, a pessoa vai lá e compra um tapete lindo, manteiga, e já compra logo um sofá de couro branco para combinar. É o seguinte, ninguém pode sentar no sofá e ninguém pode pisar no tapete. Às vezes é até a gente que faz isso. Só aquela dica básica. Aquele presta atenção básico da espiritualidade. E quando a gente compra aquele carro novo, e aí a família no final de semana quer ir para a praia. Não, para a praia não dá para ir com o carro novo. A areia de praia no tapete não vai dar. Vai entrar mas eu ponho a canga. Não, manda todo mundo levar saco de lixo de 100 litros. Para botar no... Eu sei por quê. Por que será que eu sei? Vocês percebam que quanto mais materializado, mais a falta de caridade também se expressa em questões materiais. Mas, espíritas, ao que nós devemos ficar atentos, e isso é muito sutil. Quanto mais nos espiritualizamos, menos materialistas nós ficamos. Então é muito fácil dizer assim, eu vou pedir carona no final lá da reunião do GK, vou pedir carona para Claudete, ela é espírita, ela não nega carona para ninguém, né, Claudete? Já está desapegada do carro, né? Leva logo os 5, né? Tu e mais 4 sempre, né? Mas mora lá na cota, não tem problema, eu te levo lá na cota, né? Não é assim? Porque o espírita vai ficando menos materialista, mas aí que está. Olha o risco que a gente corre. Quanto mais e quando eu falo espiritualizado, não quer dizer santo, tá? E quem estuda a doutrina está entendendo muito bem sobre isso. Não quer dizer perfeito. Quer dizer apenas com um pouco mais de consciência de qual é o real sentido da sua existência. Mas, ao mesmo tempo em que a gente vai se aprofundando um pouco mais nessa realidade de espiritualização que nós temos, e a gente vai se afastando do materialismo mais direto, mais imediato, a gente também vai sutilizando a falta de caridade. Porque aí ela passa a ser uma falta de caridade moral ou espiritual e não mais material. Tanto que lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 12 fala, amai ao próximo como a ti mesmo, né? A penúltima mensagem, que é da irmã Rosália, o título é exatamente a caridade material e a caridade moral, porque são duas caridades diferentes. E vejam, uma caridade não se contrapõe à outra, tá, gente? Caridade é igual coração de mãe, sempre cabe mais uma. Então, a pessoa está com fome, dá o de comer. A pessoa está com frio, dá o de vestir. A pessoa está precisando de uma palavra. Mas a gente também tem que entender o que é uma caridade moral. Porque é esse ponto de atenção que a doutrina espírita nos convida a observar. Então, um dos principais pontos que nos faz ter muita dificuldade de perceber ou iniciar o desenvolvimento de uma caridade essencial são apego, vaidade e controle. Será que essas 3 características são muito fáceis da gente desapegar, tirar de nós,
muito difíceis. Eu vou ler daqui a pouco um texto de Emmanuel, que está lá no livro Vinha de Luz, é o capítulo 110, que o título é exatamente A Caridade Essencial. Mas antes de ler, vocês vão perceber que, principalmente o último parágrafo desse texto, vai explicar melhor uma história que eu vou contar agora para vocês, para a gente entender um pouquinho do que seria a caridade essencial. Eu acho que todo mundo aqui conhece, já ouviu falar de São Francisco de Assis, né? Inclusive, São Francisco de Assis é muito querido por todo mundo, né? Eu acho que todos conhecem um pouquinho da história de São Francisco de Assis. Ele era aquele homem, né? Depois virou santo para a Igreja Católica, mas enquanto encarnado, era aquele homem extremamente gentil, extremamente feliz, bem-humorado e que não tinha o menor apego material. Francisco nasceu na Itália, num período em que a Igreja Católica, passava por um grande abalo, porque naquele momento o poder e o dinheiro estavam exercendo uma grande influência sobre a liderança da Igreja. E, gente, não que o dinheiro e o poder não sejam bons, nós já sabemos que só depende de quem se utiliza desses recursos. Tanto que quando Francisco nasceu, ele já tinha a missão que havia sido dada a ele por Jesus, de fazer esse retorno, essa conversão à ideia cristã e aos todos os mandamentos divinos. Tanto é que chegou uma época, quando ele já um pouco mais rapaz, maiorzinho, ele uma vez ouviu, né, de Jesus, através da sua mediunidade, ele então ouve a mensagem: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele ainda achou num primeiro momento que era a igreja física, tanto que ele construiu lá uma igrejinha simples tal, e mais para frente, depois da sua caminhada de espiritualização, foi que ele percebeu que Jesus não falava de um templo material, né, de uma arquitetura. Jesus falava para ele da reconstrução da igreja interna, dessa conexão real com Deus. Bom, eu acho que todo mundo sabe também que Francisco de Assis, ele era da nobreza, ele era herdeiro de uma fortuna muito grande, ele abriu mão dessa fortuna e ele fez o voto de pobreza. E ele passou, quando entrou e criou a ordem franciscana, ele passou a viver uma vida de total miserabilidade. Foi uma atitude extrema que Francisco resolveu adotar para tentar digladiar com uma situação extrema. Por quê? Porque se via muito o ter, o poder e o momentâneo como algo muito maior do que aquilo que Jesus havia pregado a respeito da humildade, da caridade, da doação, da benevolência e tudo isso. Bom, eu acho que todo mundo conhece quem era Francisco de Assis. O que aconteceu? Ele, durante toda a sua vida, se entregou ao próximo, de todas as formas que vocês possam imaginar. Com os quase nada de bens que ele tinha, ele abria a mão para as pessoas, ele cuidou de muitas pessoas, ele proferiu muitas informações e criou muitas formas de falar de Deus para muitas pessoas. Então, ele não tinha absolutamente nada, porém, atendendo àquele pedido, aquele chamado de Jesus, Francisco reconstrói a minha igreja, ele tinha conseguido fazer uma obra de caridade muito grande e a transformação de muitos homens, principalmente daqueles grupos de homens que estavam com ele, que inclusive fizeram voto de pobreza com ele também. Uma das consequências dessas decisões de Francisco foi que, até por ele ter contato com pessoas com doenças graves, porque ele era missionário, ele cuidava de pessoas em estado muito debilitado, ele acabou adquirindo muitas doenças. E Francisco, então, foi ficando bastante debilitado, e não foi só por conta dessas doenças, tá, gente? Foi por conta também já da missão dele. Ele, então, começou a perceber num determinado momento que ele já estava bastante fraco e que provavelmente ele iria morrer. Quando ele se deu conta da proximidade da morte, ele começou a observar também que toda a sua obra corria risco, a continuação da sua obra. Porque ele percebeu que aqueles companheiros de ideal, que haviam começado com ele lá atrás, estavam começando a ficar seduzidos pela ideia de poder e de recursos materiais. E aquilo deixou Francisco muito taciturno, sabe, encabrunhado, aborrecido, triste,
Lembra quem era Francisco de Assis? Ele falava, bom dia sol, boa noite lua, cumprimentava a formiga, lembra? Tem até a musiquinha de Francisco de Assis, né? E aquela prece linda, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver treva, que eu leve a luz. Então, Francisco, incomodado com aquela sua própria situação, e ele não se sentia confortável de conversar aquilo, de repartir aquilo com seus companheiros, ele decide procurar a irmã Clara, que quem conhece um pouquinho a história de Francisco de Assis, sabe que ele tinha não só como grande amiga, mas orientadora a Clara, que inclusive é a Santa Clara da Igreja Católica. Lembra quando está chovendo, a gente quando pequeno fazia um círculo, jogava farinha de trigo para o sol nascer, para o sol aparecer? Essa é a Santa Clara, que a gente às vezes fazia umas mandinguinhas, né? E ele então resolve procurar a irmã Clara, que havia inclusive fundado a Ordem das Clarissas, o convento das Clarissas. E uma observação interessante, a irmã Clara também era da nobreza e ela também fez voto de pobreza depois que ela entrou em contato com a filosofia de Francisco de Assis, e aí ela começou uma conexão direta com Jesus. Ele então procura a irmã Clara, ele marca, vai até o convento encontrá-la, e lá encontrando, ele gostava muito, muito, muito dela e tinha um respeito muito grande pela opinião dela. Ele chega e desabafa, né? Conta para Clara, Clara, eu percebo que a morte está se aproximando, mas eu acho que eu não vou partir bem. Eu vivi uma vida em que eu me dediquei e eu me sentia tão feliz, eu era um homem tão pleno e não estou mais conseguindo me sentir assim. E Clara ouviu todo aquele relato, com muito silenciosamente, com muito respeito, com muito carinho. Quando São Francisco terminou de falar, Clara virou para ele e falou assim, Pai Francisco, ela chamava ele de Pai Francisco. Ela virou e falou assim, Pai Francisco, eu já sei qual é o seu problema. Aí ele falou assim, qual é, Clara? Ela falou, você é muito apegada aos bens materiais. Imaginem essa frase de Clara para São Francisco de Assis. Porque se São Francisco de Assis era apegado a bens materiais, imagina a gente. Foi uma surpresa, ele tomou um choque. Eu, apegado aos bens materiais, inclusive os companheiros que estavam com ele também. Mas não é possível. Francisco deu tudo que podia, até a saúde, em prol do outro. Aí ele fala, Clara, eu não consegui entender. Ela fala assim, Francisco, meu irmão, falta em vida você fazer a última doação, o teu último ato de caridade. Devolve para Jesus a obra que é dele. Entenderam? Francisco de Assis estava preocupado que ele iria morrer e ele achava que aquela obra que ele havia feito, ele havia montado, ele havia construído com tanto sacrifício, corria risco. Mas a pergunta é, a obra era dele? Nenhuma obra do planeta Terra é nossa. Tanto que tem aquela música de Carlinhos Conceição, Tarefeiros de Deus, que tem uma parte que ele fala assim, a obra de Jesus e a tarefa é nossa. Francisco de Assis tinha um finalzinho de vaidade no fundo do seu espírito. Porque fé é muito além do acreditar, é confiar, ou seja, ele não estava confiando na providência divina. Porque ele achou que a hora em que ele morresse, toda a obra iria abaixo. Quem disse? Porque Jesus é o governador do planeta Terra. E toda a obra de caridade, por exemplo, com certeza aqui no GECAL, vários trabalhadores que já passaram não se encontram mais encarnados, ou pelo menos alguns. E essas pessoas levaram para o túmulo com elas toda a obra do GECAL? Não. Porque essas obras, elas são muito, 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 muito longas. Elas não são do indivíduo. Porque quando a gente começa a ajudar o outro, a gente acha assim, eu estou dando. Nada é seu. Você está transferindo, porque você é um usuário, uma usuária temporária, até do teu corpo físico. Isso é caridade essencial. É você entender que você não dá nada para o outro, você doa. E que muitas vezes, principalmente no processo de caridade essencial, você vai ter que curvar a sua vaidade, você vai ter que curvar o seu orgulho, você vai ter que curvar o seu egoísmo, o seu individualismo, porque esse é o trabalho. Mas dói mesmo. Mas é sacrificante mesmo. É sobre isso a caridade essencial. Então, São Francisco de Assis, esse homem que é amado, acho que não tem quem não goste dele,
e por quantas pessoas ele passou e ele espalhou o bem por onde ele andou. No momento final da sua partida do planeta Terra, ele estava apegado a um trabalho que não era dele. Ele foi um tarefeiro. E mais, como todo trabalhador espírita sabe, quando a gente trabalha, a gente ganha mais ou dá mais? O que os trabalhadores acham? A gente ganha muito mais do que dá. Portanto, tudo é proporcional e a tua cota você recebe no momento do teu serviço. Senão a gente fica apegado. E é esse apego que impede o quê? O prosseguimento. Porque a gente já aprendeu também, espírita, que quanto mais a gente fica preso ao que nós somos e temos aqui, menos a gente avança. Por isso a frase de Jesus, fora da caridade. E o que é a caridade essencial? A transformação interior. O processo do que muitas vezes a gente fala de reforma íntima. Porque para eu ser caridosa, eu tenho que primeiro amar ao próximo. E, gente, não tem coisa mais difícil do que amar o outro. Eu até li uma frase que diz assim, o meu propósito é amar o outro. O que me dificulta? O outro. Não é assim? Mas se nós olharmos pela ótica espírita, com clareza, com lucidez, com consciência, a gente percebe que o problema não é o outro. O problema sou eu. Não existe nada mais difícil do que eu entender e respeitar a dimensão do outro. Por exemplo, quando a gente encarna, e a psicologia fala sobre isso, o bebê, assim que nasce, nós assim que nascemos, a gente tem certeza absoluta de que a gente, né, o bebê e a mãe é a mesma pessoa. Não é assim? Vocês já ouviram falar sobre isso na psicologia? O bebê tem certeza absoluta que ele e a mãe são um só. Quando cresce um pouquinho, e aí o bebê começa a perceber, através de um desenvolvimento psicológico, que aquele outro ser, porque veja bem, durante o processo de gestação, foi a mãe quem respirou por ele, se alimentou por ele, descansou por ele. Então, quando ele sai do ventre, e isso faz parte, tá, gente, do processo no planeta Terra, do processo de encarnação. Lembra da história do desenvolvimento psicológico que a gente também tem que fazer? Então, o bebê, ele acredita que a mãe e ele tem certeza absoluta, são um único ser. Mas aí, depois, um pouquinho mais crescidinho, ele começa a perceber que a mãe e ele não são um único ser. Mas tem um outro problema, que é o segundo processo da maturidade psicológica. Ele acredita que a mãe é uma extensão dele. Principalmente quem é mãe. Já viu assim? Está comendo o resto da comida, ou o caroço, a espinha, o filho bota no prato da mãe? Mães, os filhos fazem isso? Você está numa festa, o filho passa correndo e joga o casaco na sua cara. Mãe, a gente passa por isso? Eu sou mãe de um filho de 18 anos, eu sei que sim. Porque o filho, ele acredita, e às vezes isso a gente carrega pro resto da vida, hein? Olha aquela tensão básica. A gente acredita no nosso psiquismo que o outro é uma extensão de nós. Por isso que Emmanuel nos chama de crianças espirituais. E aí a gente não entende a individualidade e o livre-arbítrio do outro. Tanto é que no processo eleitoral, que esse ano vai ter de novo, a gente percebe isso materializado. É ou não é? Como que o meu marido acredita em outras propostas que não as que eu acredito? É o controle. É a vaidade. E existe uma passagem que eu vou tentar contar rapidamente para vocês, porque eu já estou excedendo o tempo, que mostra para nós o respeito profundo de Jesus, pela dimensão do outro. Por isso que ele é um espírito puro. Eu não sei se vocês já leram ou ouviram falar do livro Há 2000 Anos, que foi um livro psicografado por Chico Xavier, inclusive está tendo a gravação agora do filme. Esse livro, Há 2000 Anos, conta uma história de um senador romano chamado Públio Lentulus. E ele é cético, aquele cara que não acredita em nada, e arrogante, num grau absurdo. Só que tem um problema. Públio Lentulus tem uma filha chamada Flávia, que
contrai lepra. E Flávia, sua filhinha, que era a que ele mais amava, apesar desse homem duro, ele era capaz de amar alguém, que era sua filha Flávia, está gravemente doente. E a sua esposa, Lívia, tem muita fé, ela é exatamente o oposto de Públio. Lembrando, gente, olha as junções, a gente conhece as junções na sociedade, percebam como a espiritualidade é precisa nas coisas. Então, a sua esposa fervorosamente pede a Deus a cura da filha Flávia. Resumindo, tem um determinado momento da história, aliás, fica até um spoiler para depois vocês lerem há 2000 anos, que é uma história lindíssima. Tem um determinado momento da história em que Públio Lentulus encontra Jesus, ou na verdade Jesus vai ao encontro de Públio Lentulus, porque ele está sofrendo absurdamente, ele ainda continua cético. E aí, quando ele vai ter com Públio, ele fala assim: talvez a sua filha seja curada, mas não pelo seu poder, porque Públio era extremamente poderoso, tanto de influência quanto de poder material. Ele fala, o poder que talvez cure a sua filha é aquele emanado pela sua esposa, é a fé. Todo o dinheiro e todo o poder de Públio não eram capazes de curar Flávia, mas o poder da fé, a humildade, a caridade da sua esposa foram capazes de conseguir a cura de Flávia. Mas quando eu falo a respeito de compreender a dimensão do outro, tem um determinado momento do diálogo em que Jesus fala assim para ele: neste encontro, você tem diante de ti a referência que vai regenerar todo o seu destino. Quem era essa referência? O próprio Jesus. Né? Então ele fala, neste encontro você tem diante de você, porque lembra que Públio tinha muito poder, mas ele era extremamente arrogante, totalmente cético. Então ele fala, neste encontro você tem diante de você a referência que vai regenerar todo o seu destino. E aí ele fala, mas está no seu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. E para quem conhece a história sabe que Públio não seguiu Jesus naquele momento, ele demorou realmente 2000 anos para entender sobre esse processo da divindade, da imersão que nós temos nesse fluido cósmico universal e da importância da caridade, que sem ela não há salvação. Tanto que a gente sabe que Emmanuel tinha sido Públio Lentulus. Ele conta a história dele de 2000 anos antes, na narrativa desse livro. Então observe que era Jesus que estava diante daquela figura cética, poderosa e arrogante. Em que momento Jesus vira para Públio e fala assim, você vai me seguir agora, porque eu sou Jesus? Imagina, você vai lá e fala, Deus, meu Jesus, meu... Claudete, eu não vai me seguir agora, vou te deixar no inferno para sempre. Não vou nem mais olhar na sua cara, não adianta me rezar mais, que eu não vou vir mais te ajudar. Em que momento Jesus, a gente vê, em que momento histórico Jesus, nunca. Respeito absoluto pela dimensão do outro. Se Deus, se Jesus, Filho de Deus, governador planetário, nos dá essa referência, vocês percebem por que nós ainda somos crianças espirituais? Porque nós não temos essa capacidade. E só, para encerrar esse discurso, já fazer rapidinho a leitura do texto, Kardec fala uma coisa muito interessante, ele fala que as emoções do homem são cavalos indomados, e que o processo de reforma íntima não é matar o cavalo. O propósito não é matar o cavalo, é você educar o cavalo. É você dar foco, direção, propósito e, principalmente, equalizar. Você colocar na frequência certa. Porque todos aqueles chamados 7 pecados capitais, gente, são potências, que se desequilibrado para mais ou para menos, nos coloca no caminho errado, mas que se equilibrado na potência certa, nos faz cumprir a nossa missão. Então, olha que frase maravilhosa de Kardec, as emoções do homem são cavalos indomados. O propósito não é matar o cavalo, o propósito é educar. Isso é reforma íntima.
E isso nos faz entender por que nós somos centelhas divinas no planeta Terra, e nos faz entender por que Jesus falou, fora da caridade não há salvação. Porque toda vez que nós não somos caridosos, de alguma forma nós estamos apegados, ou à nossa vaidade, ou ao nosso orgulho, ou ao nosso controle. Para finalizar, mesmo, me desculpem que eu já passei muito do horário, como eu prometi, deixa eu ler rapidamente o texto que Emmanuel apresenta para nós, com o título Caridade Essencial, Vinha de Luz, capítulo 110. Emmanuel diz assim para nós: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, o remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Gente, essa frase é ótima. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito de quem? De quem recebe. É irmã das mãos que alimentam o corpo. Quantas vezes a gente faz uma caridade material forçada? A pessoa vem te pedir alguma coisa, você nem está a fim de dar, ainda mais em semáforo a gente faz isso. Mas aí faz assim, ó, pega e dá aqui assim, ó, não dá nem um bom dia, não olhou. Você fala, pronto, já fiz minha cota de caridade de hoje. Você acabou de talvez dar um dinheiro, uma bolacha, uma coisa para alguém. Foi a caridade essencial? Você tem que dar, tudo bem. Se você se sentiu inclinado a dar, não tem problema. Só que ouve o olhar, ouve a fala, ouve a vibração, não. A gente muitas vezes pratica a caridade para se livrar do outro. É ou não é? E aí Emmanuel continua dizendo assim para a gente. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. Porém, ninguém pode assistir o outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém pode assistir o outro com eficiência. Dá para eu assistir? Dá, mas está sendo eficiente? Talvez para o outro, não para mim. E mais, dependendo de como eu tratar esse outro, às vezes nem para o outro está sendo eficiente essa caridade. Então, ninguém pode assistir o outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade com os que necessitam. A gente, quando tem um parente internado, vai 1, 2 vezes ficar. Na terceira, você já está no mau humor. Não é assim que a gente faz? Quando é com pai e mãe que é idoso, então... Gente, isso não são críticas, são só pontos de reflexões para todos nós. Nós somos espíritas, é essa caridade que nós somos convidados, aliás, convocados a exercer. Né? Então ele diz assim, ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade com aquele que necessita. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternal. Então, ninguém ensinará o outro com segurança se não possuir a seu favor os atos de amor ao próximo. É aquele, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não cabe mais isso dentro do Espiritismo. E aí, esse último parágrafo é maravilhoso, e aí a gente pode relembrar a história que eu contei de São Francisco de Assis, porque Emmanuel nos diz assim, antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem a qual não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre que constam no Evangelho. Lembra da frase de Paulo? Em Deus nos movemos e existimos, como peixes mergulhados num grande oceano. Então, qual é a caridade essencial? Trata-se de pensar, falar e agir, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele e ele em nós. Porque nós somos o fluido cósmico universal. Somos partes do fluido cósmico universal. Sem esta caridade, nós poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados,
na condição de mendigos de luz. O que aconteceu com São Francisco de Assis? No momento supremo do testemunho da fé, ele se sentiu vazio e desolado. E quem foi que reacendeu a luz nele? Santa Clara, a sua irmã Clara, ao dizer: você tem que desapegar da obra, devolve ela para Jesus e vai morrer em paz. Porque é basicamente isso. Então essa é a grande mensagem. Vamos entender o que é Deus. Nós somos deuses, portanto nós somos os recursos que a espiritualidade usa a nosso favor e ao favor do outro. E a caridade material, ela é perfeita, ela é boa, ela é ótima, a gente não deve deixar de praticar. Mas enquanto espíritas, nós queremos a edificação em nós e que se acenda essa centelha divina, a gente tem que entender e caminhar na direção da prática da caridade essencial. Porque fora dessa caridade, não há salvação. Nós permaneceremos rodando no mesmo lugar. É isso, gente. Muito obrigado. Me perdoem que eu passei muito do tempo e até uma próxima oportunidade e boa semana para todos nós. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus essa linda oportunidade que tivemos essa noite de ouvirmos tudo que foi dito aqui. E com a oração de Maria, encerramos esse momento da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças,